Combate ao crime. Estado e Prefeitura unem ações para aumentar segurança na capital. Operação Viagem Segura reforça a fiscalização nas estradas gaúchas para o fim de semana do Dia das Mães. Vagões novos da Transurb continuam parados um mês após acidente com descarrilamento. Colchão vazio. Com rendimentos inferiores à inflação, caderneta de poupança registra saques recordes. Domingo para valorizar a vida. Para encerrar a série sobre o Dia das Mães, um exemplo de um pai que assumiu sozinho o papel de educar a filha e o amor incondicional que envolve as relações homoafetivas dentro da família. Boa noite. Preocupação com a violência. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, se reuniu nesta sexta-feira com a cúpula de segurança do Estado. No encontro foram discutidas alternativas para diminuir os índices de criminalidade na capital. Após reunião a portas fechadas, Fortunati disse que Estado e Prefeitura precisam trabalhar em parceria para reduzir a criminalidade. O que me preocupa, e é isto que eu disse claramente ao secretário, é que a população de Porto Alegre deseja ter uma tranquilidade maior no seu dia a dia, ou seja, o aumento da segurança. E mais do que isso, nós estamos aqui para sermos colaborativos. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre não quer simplesmente cobrar. Segundo a Prefeitura, há uma defasagem de aproximadamente 2.000 policiais militares em Porto Alegre. A Secretaria de Segurança do Estado não confirma os dados, mas reconhece a carência de efetivo. Existe um mundo ideal e do que é possível fazer. Nós estamos trabalhando dentro do que é possível, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, para que a gente possa manter, pelo menos, as coisas boas acontecendo. Para minimizar a falta de recursos, o plano estratégico da Secretaria é reforçar a atuação em regiões que concentram os maiores índices de criminalidade, além de investir em tecnologia, inteligência e na elucidação dos crimes. Você não produz sensação de segurança somente com homem, você produz com tecnologia. Como é que você faz mais, como é que você produz mais com os mesmos recursos? A resposta é tecnologia. As câmeras não significam que elas vão impedir, mas elas facilitam em muito o quê? A elucidação do delito. E depois cabe quem? A nossa investigação criminal e o aprimoramento da inteligência para que a gente chegue nos culpados. Apesar do aumento no número de roubos no primeiro trimestre do ano, a Secretaria de Segurança destaca que no mesmo período houve queda em índices como o de homicídios e furtos. Não é feriadão, mas o fim de semana do Dia das Mães costuma ser um dos mais violentos nas estradas gaúchas. Em média, são quase 9 mortes por dia. Por isso, a data foi incluída no cronograma da Operação Viagem Segura, que iniciou às 0 hora de hoje e se estende até a meia-noite de domingo. Além do reforço na fiscalização, a operação conta com campanha no rádio e na internet, mais ações educativas. Não é feriado, mas o final de semana do Dia das Mães faz muita gente pegar a estrada. Tá indo pra onde? Eu tô pra Venâncio Aires. Visitar a mamãe? Vou passear um pouquinho. Lajeado. Final de semana especial esse. Tem que ver a mãe, né? Tem que comemorar com ela o Dia das Mães. Mesmo não sendo feriado, o Dia das Mães foi incluído no cronograma da Operação Viagem Segura, uma ação conjunta entre o Detran, Brigada Militar, Polícias Rodoviárias e EPTC. Entre as 15 datas comemorativas em que a operação é realizada, esta é uma das mais violentas no trânsito. Entre 2007 e 2014, a média foi de 8,8 mortes por dia do final de semana. Número bem acima da média de 6,7 nos demais feriados. Somente em 2013 foram 40 vítimas fatais. A primeira edição da Operação Viagem Segura Dia das Mães, no ano passado, já conseguiu bons resultados. Ela reduziu em 52,5% o número de vítimas fatais em relação a 2013. Ainda assim, 19 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas. Um levantamento feito nos últimos 7 finais de semana do Dia das Mães mostra que a maioria dos acidentes aconteceram à noite. 44% das mortes aconteceram no domingo.
Muitas vezes eu tenho que trabalhar no domingo logo cedo, eu quero apressar a minha viagem, ou muitas vezes eu tenho que trabalhar a partir da meia-noite, eu agilizo a minha viagem, aproveito o dia para comemorar, para festejar a família, a mãe, e acabo postergando o retorno para o início da noite ou final da noite, já estando possivelmente cansado, e aí eu começo a dirigir num retorno apressado, e aí nós temos esta acidentalidade. E como sempre neste horário, é intenso o movimento nas estradas que dão acesso à capital. Agora nós acompanhamos ao vivo imagens das câmeras da Concepa na altura do quilômetro 92 da BR-116. O fluxo é intenso no local. Nos principais pontos de chegada a Porto Alegre passam neste momento cerca de 55 veículos por minuto. Um mês depois do descarrilamento de um vagão da Transurb na estação São Pedro, o serviço ainda não voltou ao normal. As novas composições da série 200, mais modernas e com maior conforto para os passageiros, continuam fora de operação. Por enquanto, atendem a população apenas os antigos trens que têm menor capacidade. Todos os dias, aproximadamente 180 mil pessoas utilizam o serviço da Transurb. Muitas fazem mais de uma viagem por dia, mas essa locomoção não tem sido fácil. Pego no horário de pico, das 7h30, e tá bem precário, quase não dá para entrar dentro do trem. O horário de pico é bem complicado, tá bem complicado mesmo para o usuário. É muita gente para pouco espaço, né? Os novos trens da série 200 saíram de circulação há um mês. E essa alteração afeta principalmente o dia a dia dos passageiros. Os novos trens trouxeram conforto à população, mas ainda assim há uma grande deficiência, porque a demanda é muito grande. Mas também tem passageiro que não sente diferença nos serviços. Eles afirmam que tudo é uma questão de horário. Tudo igual. Com trem novo e com trem velho, tá lotado igual de manhã, né? Sempre tem lugar para sentar, sempre não. Escapo daquelas horários do pique aí, né? Para suprir a demanda, o número de viagens aumentou no último mês, de 266 para 272 por dia. O intervalo também é o mínimo, de apenas 3 minutos. Em nota, a assessoria de imprensa divulgou que não há previsão para os trens da série 200 voltarem a operar. Eles seguem aguardando a avaliação das causas do descarrilamento do dia 7 de abril. O marco regulatório das organizações não governamentais foi tema de debate na capital. O evento teve como objetivo tirar dúvidas dos prefeitos sobre a nova lei. A partir de 27 de julho, as regras que regulamentam o setor ficam mais rígidas. O novo marco regulatório modifica os requisitos para a transferência de recursos de prefeituras para ONGs. Com isso, convênios vão ser substituídos por termos de colaboração e fomento. O governo também vai fazer chamamentos públicos para selecionar as organizações. Conforme o ministro Miguel Rossetto, as novas regras asseguram mais transparência para as parcerias. O Brasil passa a ter uma lei geral que organiza e padroniza positivamente essa relação. O que nós queremos aqui é exatamente apresentar a proposta de regulamentação dessa lei, escutar prefeituras, organizações da sociedade civil, Tribunal de Contas, de tal forma que nós possamos aperfeiçoar esse decreto. A lei também estabelece uma série de regras para que uma ONG possa firmar parceria com os governos. Dentro da lei existe uma série de documentos, né? E existem também um tempo mínimo para que as OS têm que estar já funcionando. Elas têm que comprovar a capacidade técnica para o fim público para o qual elas estão atuando, né? E esses documentos vão ser necessários. Sem eles não vai haver convênio com o ente público. A sociedade civil toda, independente seja órgão público, órgão privado, exige a transparência. Então, por isso, para mim é super importante que o ministro esteja conosco, explicar detalhadamente esta lei, ouvir as propostas nossas e poder transformar numa lei que seja acessível.
No site participa.br está aberta uma consulta pública para que qualquer pessoa possa sugerir melhorias na legislação das ONGs. A poupança, mais tradicional aplicação feita pelos brasileiros, teve o pior resultado para o mês de abril desde 1995. Houve retirada de quase 6 bilhões de reais. Segundo dados do Banco Central, nos 4 primeiros meses deste ano, foram retirados da aplicação 29 bilhões de reais, valor superior ao que foi investido em todo o ano passado. A causa dos saques da poupança geralmente é a mesma. Nós estamos retirando dinheiro por causa da inflação, né? Que o salário não dá conta de pagar as contas, né? Porque eu precisei, que eu tinha que pagar umas contas e aí eu peguei e tirei, que eu tinha na poupança. Eu tirei porque eu tinha umas contas aí para pagar e aí eu precisei retirar, né? Atualmente, os brasileiros guardam 648 bilhões de reais na aplicação. Mas com o orçamento apertado, os recursos guardados no banco são usados para sair do sufoco. Este economista destaca que, como a previsão de rendimento anual da poupança, de cerca de 7,5%, é inferior à inflação prevista para 2015, o rendimento é negativo. Conforme Ferrari, outros fatores também influenciam no saque dos valores. O rendimento médio da população brasileira como um todo vem caindo. E, obviamente, que se o rendimento médio vem caindo, as pessoas necessitam recompor recursos para comprar bens e serviços e tocar a sua vida cotidiana. A inflação vem crescendo e a inflação, de novo, não só corrói o rendimento médio da população, mas, de certa maneira, afeta os ativos financeiros de todos nós. Se o desemprego vem crescendo, novamente você tem menos renda. Se você tem menos renda, você tem necessidade de comprar bens e serviços e você tendo disponibilidade de caixa via poupança, você saca recursos da poupança. Pelas regras do sistema financeiro, os bancos devem utilizar 65% dos recursos da poupança em financiamento imobiliário. A consequência da perda dos valores da poupança é a diminuição do crédito. Na medida em que os depósitos de poupança passam a cair, ou seja, as retiradas são superiores aos ingressos, automaticamente você tem menos recursos disponíveis para a casa própria. Então, isso significa que a possibilidade de ter menos crédito para investimentos imobiliários é um fato concreto. Domingo é Dia das Mães, mas não são só as mulheres que vão comemorar essa data. É que tem muitos pais que podem ser considerados mãezonas. Em Passo Fundo, a UPF-TV foi conhecer a história do Gustavo. Ele teve que mudar muito a rotina para dar conta de cuidar sozinho da filha. A nossa vida fica em função deles. Se a gente deixa de fazer certas coisas para sair com eles, levar eles num parque, numa pracinha. Então, a preferência dos finais de semana, durante a semana, fim de tarde, já passa a ser dos filhos, né? A rotina do Gustavo mudou um pouquinho depois que ele teve que assumir algumas responsabilidades sozinho com a Rafaela. Gustavo, como é que tem sido os teus dias depois da presença da Rafa mais constante e tu teve que assumir esse papel aí meio que de pai e de mãe? No início a gente fica meio perdido, né? Não tem na parte de banho, de como cuidar da menina. Sempre a menina é toda delicada, vaidosa, né? Então o pai tem que se adaptar a essa rotina, né, que geralmente os homens não estão acostumados, né. E na idade da Rafaela, ela já exige determinadas coisas, que tem que, né, em relação ao cabelo, de vez em quando tem que um batonzinho. Prontinho. Agora vamos arrumar a mochila. Cadê a mochila? Agora é uma mudança, Gustavo, que vale a pena? Com certeza. Vale muito a pena, assim, porque é um amor assim, que não tem igual. É um carinho, uma dedicação deles conosco, assim, fora de série. Então, tudo que tu faz, assim, como eles estão numa fase de aprendizado, cada dia é um dia diferente, cada coisa que eles aprendem, volta da escolinha, é uma novidade para contar, é uma alegria todos os dias. Que palavrinha que escreve com a letra P? Papai. Ser mãe para você nesse momento também te fez crescer como pessoa? Ah, com certeza, com certeza.
Quando você é pai solteiro, tu tem que se virar nos 30, digamos assim. Tu tem que fazer funções que geralmente a mãe faria, né? Então, tu acaba aprendendo a fazer algumas coisas, principalmente cozinhar, dar banho, são tarefas mais da mãe, roupa, arrumar cabelo. Então, são coisas que tem que aprender, tem que arregaçar as mangas e fazer. Porque menina é muito vaidosa, tem que caprichar, senão reclama. É, verdade. A gente viu aí a história de um pai que também faz as vezes de mãe, cumpre 2 papéis. Mas e para quem tem 2 mães? A história do menino Pedro, de 2 anos, você confere agora na reportagem da TV Fevale de Novo Hamburgo. Dizem que mãe só tem uma e que o amor é incomparável. Mas o pequeno Pedro tirou a sorte grande. Para ele, este sentimento é multiplicado por 2. A história de Vânia e Carla começou há 9 anos e durante todo este tempo compartilharam do sonho de se tornarem mães. Através de inseminação artificial, Vânia foi quem gerou o filho e pôde carregar durante 9 meses o fruto de seu amor com Carla. Sempre imaginei ser mãe, sempre foi meu sonho, mas gerar um bebê é uma coisa que a gente não tem explicação, assim. A gente vê a presença de Deus direto na vida da gente. Por ser um casal homoafetivo, as pessoas não entendiam como a criança teria 2 mães. E com muita coragem, elas enfrentavam todos os olhares. Depois de um certo tempo, a gente já chegava dizendo, somos 2 mães. Então isso também já foi abrindo portas, né, pra gente. Mas para seguir com o sonho de ser mãe, outros passos precisavam ser tomados. Um deles era garantir o direito de Carla de registrar o Pedro como seu filho e constar na certidão de nascimento o nome de 2 mães. E foi em outubro do ano passado que a 2ª Vara de Família aqui de Novo Hamburgo concedeu o pedido de dupla maternidade através de uma ação declaratória de filiação, sendo a primeira registrada no município. E aí nós entramos com a ação declaratória de filiação, ou seja, de provar que aquele menino que a Vânia estava gerando era tanto filho dela como da Carla. Se é assim concedido aos casais heterossexuais, por que não aos casais homoafetivos? Se os casais homoafetivos também são considerados uma entidade familiar. Essa é uma parte legal da cultura da gente, né? A gente carrega o nome da família, né? Então, poder registrar o Pedro também com o sobrenome da Carla, da mãe Carla, nossa, dói no peito a alegria, entende? Dói, foi um momento muito emocionante. E ele, mesmo tão pequeno, já sabe direitinho o seu nome e repete com muito orgulho. E como é o teu nome? Fatinho. Pedro. Nome? O Pedro, Fatinho. Hoje, 2 anos após a chegada do Pedro para a família, o amor e cumplicidade entre casal está maior. E agora compartilham de um novo sentimento. É por ele que a gente acorda, por ele que a gente... por ele que a gente enfrenta todos os preconceitos e as dificuldades que a vida nos dá ao longo do caminho. Nós voltamos segunda-feira com novas informações. Um bom final de semana a todos. Feliz Dia das Mães aos homens e mulheres que exercem esse papel e boa noite.